Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e a nossa disciplina Métodos Quantitativos. Hoje é a nossa terceira teleaula e nós temos um assunto bem interessante para tratar hoje, que seria a estatística inferencial, parte 1, tá? Hoje o nosso tópico, a gente vai entender um pouco mais como funciona algumas informações que já foram tratadas na aula 2, a gente vai trazer agora para a aula 3 e vamos dar continuidade nessas informações. Para a gente calcular o erro, trabalhar a questão de probabilidade, verificar quando essa probabilidade realmente ela pode acontecer, algumas interferências também que acontecem. Para isso, nós vamos conhecer a tabela Z, vamos conhecer a tabela T e também a curva de distribuição normal. Como esses valores se comportam dentro lá de uma curva que é chamada curva de Gauss. Sempre interessante lembrar que estão abertas, as inscrições para o curso de extensão, em que a gente vai conhecer algumas ferramentas em métodos quantitativos e estatística para ser utilizada na Bolsa de Valores. E também é sempre bom o aluno saber que ele precisa fazer a leitura da unidade 3 do livro, para que ele possa vir para a aula 3 e poder formular as suas perguntas com base no que ele viu, ele tem algum detalhe para tratar. A gente vai ter o nosso momento de interação, que a gente pode falar sobre essas informações. E lembrando que a gente passou por um processo até chegar aqui e com base no que a gente já tem de informação, a gente vai dar continuidade à nossa aula. Vamos às nossas informações iniciais da aula. Então, olha, contextualizando a aula, a gente vai falar sobre alguns objetivos, que é mensurar as chances de ocorrerem erros e acertos na tomada de decisão. A gente está trabalhando a ferramenta com esse enfoque, tomada de decisão, e também mensurar aqui a chance de determinado estimador aqui pertencer a um determinado intervalo e fazer o levantamento de testes de hipóteses. Para isso, nós precisamos relembrar algumas informações. Primeiro, qual é a chance de você ser atingido por um raio? Aquela pergunta, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, e qual também é a chance de você ganhar na loteria? A gente pode trabalhar essas informações através da estatística, e é claro, quando a gente trabalha essas informações, a gente trabalha com uma média de erros ali dentro desses intervalos. Só que eu posso reduzir, posso determinar também qual vai ser o erro máximo que eu pretendo ter para que eu possa determinar uma amostra. Ou eu posso perguntar também qual a quantidade de itens ou de amostra que eu preciso apresentar para que o meu erro ele seja reduzido. A gente sempre vai ter uma margem de erro. A gente vai mostrar para vocês na curva de Gauss que eu trabalho com uma região crítica ali desses erros, mas eu vou trabalhar informações detalhadas para que eu possa reduzir. É interessante a gente fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu até agora. Vamos aos tópicos que já foram tratados. Conhecimentos como amostragem, métodos tabulares e gráficos. Nós vimos no início da nossa segunda aula, a gente começou as nossas informações falando sobre funções afim e função quadrática. Função afim gerando uma reta no gráfico, função quadrática gerando uma parábola, trabalhando questões envolvendo as informações básicas de matemática, soma, subtração, multiplicação e divisão, e um pouco lá de porcentagem. E a gente foi para a segunda aula para falar sobre amostragem, para entender alguns tipos de amostra. O que é uma população? É todo a minha pesquisa. O censo, por exemplo, é uma pesquisa com todo o país. O que é a amostra? A amostra é uma parte dessas informações. E aí a gente foi para os métodos tabulares para mostrar esses gráficos que deixam a forma mais intuitiva e mais fácil para as pessoas entenderem. Continuando lá, nós vimos também medidas de posição e dispersão, cálculos de porcentagem e médias aritméticas básicas aqui que a gente tratou durante essa nossa aula. Quando a gente falou sobre medidas de posição e medidas de dispersão, medidas de posição, lembra? Média, moda e mediana, que tem as suas características e forma de fazer esses cálculos. Medidas de dispersão, desvio padrão, coeficiência, variância e coeficiente de variação. Esses três, desvio padrão, coeficiente de variação e a variância, são assuntos que hoje vão ser muito tratados aqui. Vocês vão ver que às vezes a gente vai ter até o resumo de informação que já foi apresentado no livro, a gente vai trazer aqui, mostrar de uma forma aqui bem sintetizada para vocês, para que a gente possa trabalhar uma outra situação, porque a gente já fez o cálculo desses dados. Vamos à nossa pergunta da aula. Quais são as ferramentas necessárias aqui?
para tomar uma decisão e que essa decisão ela seja tomada com uma margem de segurança e assim nós finalizamos a nossa primeira parte, que é a parte da contextualização. Noções de probabilidade. Bem, dentro de uma noção de probabilidade, eu posso trabalhar uma situação. Eu quero saber a probabilidade de um evento acontecer. E aí eu vou ter alguns casos que são favoráveis e alguns casos que eu consigo identificar. Se eu quero saber a altura, a probabilidade de escolher uma pessoa que tem uma determinada altura dentro de uma amostra, eu preciso saber quantas pessoas tem dentro daquele intervalo e saber o tamanho da minha amostra. E aí é só trabalhar uma divisão ali, é muito tranquilo encontrar essa nossa probabilidade, depois nós vamos evoluindo os cálculos. Vamos entender os nossos dados, vamos ao quadro. Nós temos uma tabela, que é a tabela que traz o resumo, de forma resumida, os dados de 20 funcionários da nossa empresa, que é a empresa M. A empresa ela conta com 30 mil funcionários, mas a gente tem uma amostra dessa informação. Os dados e as variáveis que a gente vai trabalhar durante o desenvolvimento de todas as aulas, a gente vai falar aqui sobre dados como a cor da pele, nós temos aqui cor dos olhos, sexo, altura desses funcionários, aqui nós temos aqui temos o peso e aqui a altura e aqui nós temos a idade de cada um. E hoje, para essa atividade, nós vamos focar aqui na variável peso e também na variável sexo. Eu já coloquei umas setas aqui para vocês entenderem que esses valores aqui são os valores que serão questionados no nosso exercício, que é esse aqui. Ó, considerando a figura anterior, qual é a probabilidade de que em um sorteio, esse sorteio é feito ao acaso, selecionarmos um funcionário dessa empresa e a sua altura ela seja maior ou igual a 1,80 m e menor que 2 metros. A gente tem essa informação aqui. A probabilidade desse evento acontecer é que essa pessoa ela tenha uma altura que seja maior ou igual a 1,80 m e que seja menor que 2 metros. Como é que a gente faz isso? Eu vou ter aqui as informações. N-alfa, nós vamos entender que esse 4 aqui são os casos favoráveis. Casos favoráveis. Quais são os casos favoráveis? Porque eu tenho 4 pessoas que estão dentro dessa condição. São essas pessoas aqui, olha. 1,85, 1,81, 180 e 188. Seria 188 centímetros. Num total de 20 funcionários. Olha lá. E aí, para resolver, é muito simples. A probabilidade que eu tenho aqui do 4, que são os meus casos favoráveis, dividido por 20, que são os casos possíveis, que é a probabilidade disso acontecer. 4 dividido por 20 dá 0,2. A gente fecha que a probabilidade dessa ocorrência vai ser na casa aqui de 20%. Bem fácil. Porém, dentro dessa contextualização, é interessante a gente saber que vai chegar um momento em que eu vou ter que falar de dados agrupados, dados dentro de uma informação. E aí nós precisamos entender um pouco mais como funciona essa curva de distribuição e nossa tabela Z. Só para você saber, a tabela Z são utilizados dados complexos para chegar nessa informação, mas que já foram feitos e foram sintetizados na minha tabela Z. Eu só preciso utilizar uma fórmula bem simples, que seria a média variância dividido pelo desvio padrão, para transformar o valor na tabela Z. Eu vou lá, encontro esse valor, pronto, está resolvido. É muito simples. Deixa eu te mostrar a curva de distribuição como é. Aqui eu tenho a nossa curva de distribuição normal. A linha contornando os pontos obedece uma regra matemática dada por uma função exponencial. Aqui, nós estamos utilizando uma amostra de 167 funcionários da empresa aí também. Se eu quisesse fazer uma interpretação desse dado, eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho um funcionário aqui que tem a altura de 1,55 m. Entre 1,55 m e 1,60 m, eu tenho 4 funcionários aqui. Com 1,60 m, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. E esses valores, eles são determinados. Eu percebo que aqui a maior parte dos funcionários dentro dessa amostra que eu coletei tem 1,75 m. E aí eu consigo verificar essa distribuição. E dentro dessa curva, é muito tranquilo ali esses dados,
eu vou trabalhar várias informações. Quando eu vou para a minha tabela Z, eu uno os dados, porque devo trazer dados sintetizados de uma amostra, verificando uma medida. Professor, fica muito complicado? Não, eu vou mostrar para vocês como essa fórmula é utilizada. A fórmula é disponibilizada para vocês também. Eu pego essa fórmula, faço a transformação e coloco na tabela Z. Mas como isso acontece? Deixa eu te mostrar a tabela Z já com esses dados sintetizados. Então, a partir da minha curva de distribuição normal, que eu tenho aqui, percebam aqui, olha, eu tenho dados que vão ser pedidos e nós vamos ter regiões críticas também dentro dessa amostra. Aí nós vemos aqui para a nossa tabela Z. Dentro da tabela Z, eu tenho a informação que seria, vamos pegar um dado aqui já para a gente verificar, eu tenho a linha aqui, a minha linha, e tenho também a minha coluna. Vamos pegar um valor aqui, digamos que nós fizemos um cálculo e resolvemos, chegamos no valor de 2,07, depois da transformação que vocês vão aprender. Eu venho aqui, olha, aqui eu tenho o número 2, está aqui, e aqui em cima eu tenho o 0,7. No caso, eu estou usando essa tabela de baixo, vai ser o 0,7 positivo. Olha o que eu faço para encontrar esse valor. Eu vou unir esse dado com esse dado. Eu percebi que, quando eu encontrar esse valor de 2,07, transformando isso na tabela Z, o valor transformado, depois de todos aqueles cálculos complexos, vai dar 0,997. E aí eu consigo determinar o meu valor. Percebe então, eu tenho a linha que eu vou ligar à minha coluna, transformando esse 207, representa 0,997 na minha tabela Z, que eu faço essas conversões para determinar o valor lá sem nenhum problema, e assim a gente chega ao final do nosso conceito. Apresentação de variáveis. Agora, nós vamos resolver uma situação-problema envolvendo as variáveis que envolvem probabilidade, que já entra na questão da nossa curva, para entender exatamente como isso acontece. Vamos aos nossos dados. Nós temos aqui, com base em uma amostra de funcionários da empresa M, é possível medir a chance de sortear um funcionário dessa empresa do sexo masculino? Então, essa é a nossa primeira pergunta. E a segunda, qual é a chance desse funcionário pesar 70 quilos ou mais? Para mostrar isso, sempre vai aparecer uma informação lá dos nossos dados que aparece assim. Primeiro, nós vamos considerar aqui a variável sexo e peso, variável x para sexo, y para peso. A gente começa aqui com a variável a probabilidade de sortear o funcionário que ele seja do sexo masculino. Está bem simples. Quantos funcionários eu tenho do sexo masculino? 11. O que esse 11 representa? Esse 11 nada mais é que ser a probabilidade do fato acontecer, que são os números favoráveis. 11 funcionários, sexo masculino. E num total de quanto? De 20. O que é o 20? Vai ser os números possíveis. Dividindo 11 por 20, 0,55. A probabilidade, olha, está aqui mostrando que na amostra tem 11 homens, de um total de 20, e eu consigo entender que a probabilidade de encontrar uma pessoa lá do sexo masculino dentro dessa amostra vai ser de 55%. Tudo bem até aqui? É a primeira parte, que é encontrar essa pessoa do sexo masculino. Agora a outra, qual é a probabilidade dele ser do sexo masculino e ter um determinado peso, uma determinada altura? Eu vou abrindo um leque de possibilidades, só que eu preciso fazer esse nosso próximo cálculo, que seria a nossa outra variável, que vai tratar da questão da altura. Então vamos analisar os nossos dados aqui. Melhor, a gente vai falar sobre a questão do peso aqui, variável peso. Variável B. A probabilidade do funcionário do sexo masculino ter aqui 70 kg ou mais. Para o cálculo da probabilidade, nós vamos utilizar as informações da média aqui, que nós já calculamos, que vai dar 76,05, a variância 137,9 e o desvio padrão 11,07. Professor, mas eu não lembro desse cálculo. Então, vou mostrar na câmera de documentos para vocês como esse cálculo ele foi apresentado. Então, nós temos aqui a média dos pesos que a gente vai ter que utilizar. Eu somei todos os pesos dos funcionários e dividi por 20, deu um total de
76,05. Depois, para encontrar a variância, eu tenho que pegar cada peso menos a nossa média, que é 76,05, elevo ao quadrado e faço esse procedimento para todos os funcionários. Como é n menos 1, 20 menos 1. Quando eu faço esse cálculo, eu descubro 137,94, a minha variância. E o desvio padrão? Já sei calcular. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Porém, esses dados, para a gente calcular, nós vamos transformar. Esse y, que é a média, vai ser transformado aqui na nossa letra grega, que é o mi. A variância, nós vamos utilizar esse símbolo elevado ao quadrado, e o nosso desvio padrão vai ser o nosso alfa aqui, que seria 11,7. Eu só estou repetindo os valores para trazer para cá, para a gente conseguir fazer a transformação e chegar no resultado que realmente nós precisamos. Tudo bem, esse é o nosso primeiro momento em que eu faço essa transformação. Todo o cálculo precisa ser feito antes. Se eu estou trabalhando com peso, com a medida, eu tenho que encontrar a variância, encontrar depois o meu desvio padrão, para que eu consiga realmente, a partir da média, né, determinar todos esses valores. Determinei, aí vai ser o nosso próximo passo, que é trabalhar as informações ali com a nossa curva de distribuição. Vamos continuar, e aí nós temos a primeira fórmula aqui para vocês. Assim, a probabilidade dessa pessoa B aqui ter acima de 70 quilos, nós vamos utilizar essa fórmula, que seria a fórmula para converter o dado que eu vou encontrar aqui na minha tabela. Vai funcionar assim. Para converter para a tabela Z, eu vou utilizar o nosso x, que é a variável, ou melhor, isso aqui é a variável, que no caso aqui a variável é peso. A variável vai ser 70. Menos a média. Opa, a média eu já tenho, que é 76,05. Dividido pelo desvio padrão, 11,7. A gente acabou de verificar isso no slide anterior. Quando eu faço essa resolução, 70 menos esse valor dividido por 11, eu chego a 0,5. O que eu estou fazendo? Eu estou transformando a minha informação para a tabela Z. Agora eu venho aqui na tabela Z e vou ter que encontrar esse valor de 0,5. Está aqui, ó, 0, negativo, e aqui está 0,5. Eu vou unir esses dois valores, já está até com a seta aqui. Eu vou descobrir que 0,5, convertendo para a tabela Z, ele é igual a 0,309. De novo, tá? Eu faço o meu cálculo aqui, verifico todos os valores, desvio padrão, média, faço o cálculo antes. Quero mandar para a tabela Z, venho na minha fórmula, que vai ser a variável, que é a variável peso, menos a nossa média, que eu calculei a 76,05, divido esses valores por quem? Pelo desvio padrão, que dá 11,7. Resolvendo dar 0,5, venho aqui na tabela, localizei que 0,5 é a mesma coisa na tabela Z que 0,309. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que você não precisa fazer aquela infinidade de cálculos para transformar o meu valor, que você encontrou lá do desvio padrão, da média, tudo certinho, para colocar na tabela Z, que daí é um cálculo muito complexo. A gente vai usar só uma fórmula. Eu transformo isso, verifico o meu valor na tabela Z e agora eu consigo fechar o meu exercício. Vamos lá, agora para finalizar, a gente vai colocar na curva de distribuição normal. Fica atento que o valor que a gente descobriu lá, ele era 0,309. Professor, por que tem esse 1 negativando o meu valor? Percebam, qual é a nossa média que a gente encontrou? A média vai ficar aqui no meio da minha reta. A minha média é 76,05. Eu estou trabalhando com funcionários que têm acima de 70. Os 70, vamos colocar os 70 aqui. Quando eu trabalhei a minha transferência aqui, a minha tabela Z deu esse valor aqui. Quer dizer que esse valor é igual a 0,309. Porém, o que eu quero saber? Essas pessoas são os que são menores que 70. Porém, eu quero saber quem é maior que 70. Ou seja, seria todos esses outros valores aqui. Como eu tenho 50% desse lado e tenho 50% desse lado, quer dizer que eu tenho um inteiro, que é o meu total. Se eu já encontrei esse 0,309, eu quero saber a diferença, então vou fazer 1 menos 309,
eu chego aqui que a probabilidade de sortear um funcionário do sexo masculino é de 55%. Primeira parte fácil. E a outra, de sortear que ele tenha 70 quilogramas ou mais, é de 69,1%. A nossa tabela Z calcula somente o valor aqui desse intervalo, porém o que me interessa é quem está acima disso. Por isso eu pego o meu total menos o 3,9, chego no resultado que é 69,1%. Essa é a probabilidade do evento realmente acontecer. E assim a gente chega na resolução da nossa primeira SP. Vamos falar de distribuição de estimadores. Como é que eu vou verificar o comportamento dessas informações dentro de métodos quantitativos, até porque eu já tenho noção de vários dados, a gente vai dar continuidade a o desenvolvimento, sempre objetivando lá a nossa tomada de decisão. Vamos às nossas informações. Seja uma variável. Quando aparecer essa informação aqui, quer dizer que a gente vai utilizar a nossa curva de distribuição normal, em que eu tenho o seguinte dado aqui, que eu vou ter que trabalhar a distribuição normal, essa aqui, EM, aqui vai ser a minha média populacional, e o 4 vai ser a minha variância. Guarda esse valor. Observada em dada população, com uma precisão de 95%, então minha precisão é de 95%, qual vai ser o erro máximo que eu posso cometer aqui a estimar a verdadeira média dessa população com base numa amostra de número 30 aqui. E aí, para isso, a gente tem que dar mais uma olhada no nossa curva de distribuição normal. Essa aqui é a fórmula do erro. Professor, eu tenho que decorar essa fórmula do erro? Não. Essa fórmula vai ser disponibilizada para vocês. O que eu quero saber? Qual é o erro máximo? Então, essa aqui é a fórmula do erro máximo. Ele já nos informou que a variância vale 4. O tamanho da minha amostra é 30, está no enunciado. O meu Z, lambda, que é esse valor aqui, eu não sei quanto é que é. Porém, ele está dizendo que esses 95%, ele vai equivaler à nossa precisão. É uma precisão de 95%. Ó, aqui o que eu estou fazendo? Estou pegando 95 dividido por 100, vai dar 0,95. Aqui a nossa precisão é de 95%. Se a minha curva total aqui, ela equivale a 100%, menos 95, sobra quanto? 5%. Eu coloco 2,5 desse lado, 2,5 desse lado. Esses 2,5% também, a gente vai ter que fazer uma transformaçãozinha nele. Tudo bem aqui? Toda a curva inteira, a minha precisão é de 95%, sobrou 2,5 de cada lado. Como eu quero trabalhar o meu erro máximo, então o erro máximo é esse espaço aqui que eu quero saber, ó. Esse aqui vai ser o meu erro máximo. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Olha lá. 0,025. O que é esse 0,025? Vou voltar para você saber aqui, tá vendo? Ó, esse 2,5% que é o meu erro, 2,5 dividido por 100, vai dar 0,025, que é o que a gente tem aqui na outra parte. Está aqui, ó, 0,025 mais os 95 que é precisão, isso vai dar 0,975. A minha margem de erro mais a minha precisão, 0,975. Ele está dizendo que o Z lambda, ele vale 1,96. Professor, mas como é que a gente chegou nesse valor? Esse cálculo aqui é o cálculo nas informações que eu tenho. Eu transformo esse dado na minha tabela. Vamos localizar aqui. Onde está 0,975? Está aqui, ó, 0,975. Quais são as minhas extremidades? 1,96. Aqui 1,90, aqui o 0,6 que eu fiz a ligação, só que agora de uma forma diferenciada aqui, eu descubro que 0,75 equivale a 1,96. Agora vai ficar muito fácil, porque eu tenho que colocar essas informações dentro da minha fórmula de erro. Z lambda, opa, descobri que é 1,96 elevado ao quadrado. Qual que é a minha variância? Está no enunciado, que é 4. E meu tamanho de N? 30. Resolvendo, eu vou chegar a 0,72, quer dizer, um erro máximo que eu vou cometer vai ser de 0,72. Muito bem,
Nós fizemos a primeira parte ali, que é encontrar esse nosso erro, a gente faz todo o cálculo, leva para a tabela, localiza certinho ali qual que é o centro das informações, você pode rever esse dado para você realmente tirar toda essa dúvida. E agora vamos resolver a parte B, olha lá. Seja uma variável, de novo, ele vai mostrar aqui que a minha média e a minha variância aqui é igual a 4, porém agora com uma precisão de 90%, qual é o tamanho da amostra? Eu mudei a pergunta, tamanho da amostra, que deve ser coletada para que o erro no máximo aqui seja de 1. Então 90% vai ser a minha precisão. A minha tabela aqui, ó, meu gráfico, 90% é a precisão. O que é esse 5% e o 5%? Que é o erro de 1. Ou seja, eu tenho 5% aqui desse lado, que é o que eu vou ter que trabalhar, 5%. Lembrando que esse 90, ele equivale a 0,90, porque eu pego 90 e divido por 100, dá 0,90. E o 5% aqui, que é o meu erro, 5 eu também divido por 100, que vai dar 0,5. 0,5 mais 0,90, que é toda a minha precisão, eu vou chegar a 0,95. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar isso aqui na minha tabela Z. Olha que simples. Olha lá. Vou encontrar aqui 0,95. Quais são as minhas extremidades? 1,6. E aqui eu tenho 0,5. Ou seja, na tabela Z, isso equivale a 1,65, que é meu lambda. Vamos colocar na fórmula. A fórmula mudou, que eu estou falando aqui da questão da quantidade da amostra. Z lambda ao quadrado, 1,65, que é esse cara aqui elevado ao quadrado, mais a minha variância, vezes a variância é 4. E aqui é 2, porque o meu erro, ele falou que o erro era 1. 1 elevado ao quadrado, eu tenho 11. Isso quer dizer o quê? Que o tamanho da minha amostra, para que eu tenha o erro 1, vai ter que ser do tamanho 11. E assim a gente chega na resolução da nossa situação-problema. Calcular o erro. Agora é o momento de a gente calcular o erro utilizando as informações também, colocando em prática aqui a nossa fórmula. Vamos lá, nosso primeiro detalhe. Eu tenho aqui, situação-problema, com a probabilidade de 95% de acerto, qual é o erro máximo que estamos cometendo ao aproximar a média do peso dos funcionários a 76,05. Outra pergunta, qual deveria ser o tamanho da amostra? Então, olha só, pergunta, qual é o erro máximo? Tem uma fórmula, qual é o tamanho da amostra? Tem outra fórmula. Se o erro fosse de 2 quilos, vamos lá para a resolução. Como não temos a variância populacional, não foi informado, a gente vai utilizar a nossa variância de x aqui, a estimativa da nossa variância vai ser assim, variância é igual a 137,9, e aí eu tenho a minha variância igual a 137,9, o tamanho da amostra, que são os 20 funcionários da minha amostra, coloco 20 aqui, Z lambda eu não sei, porém, ele está dizendo para mim lá que ele quer, ele está falando sobre uma precisão de 95%. Então pega aqui, 95%, a gente já viu que 95% vai gerar 1,96. Como isso acontece? A gente sabe que esse ponto 95 aqui, lá na tabela Z, é 1,96, porque a gente tem aqui, ó, 1,96 e vamos chegar a 0,975 para fechar o nosso resultado. Aí a gente faz simplesmente o nosso cálculo, que é colocar 1,96 que a gente encontrou aqui elevado ao quadrado, vezes a minha variância que eu já determinei, que é 137,9, o tamanho da amostra, 20. Só resolver isso aqui, eu vou chegar a 5,15, portanto, com uma amostra de tamanho 20, nós estamos cometendo um erro máximo de 5,15 quilos, com 95% dessa probabilidade dela acontecer. Então, essa é a nossa primeira informação. Ou seja, eu descubro o que o exercício está pedindo. Ele está querendo saber o erro máximo, eu sei a fórmula. Porém, quando eu apresento os cálculos para encontrar a variância, para encontrar a média, o desvio padrão, eu tenho que fazer os cálculos anteriormente. Aí eu trago
para o meu exercício. Utilizo a fórmula para transformar na minha tabela Z, que seria lá a minha variável menos a média dividido pelo desvio padrão. Encontrei um valor, esse valor eu jogo na tabela, descubro quais são as extremidades, tudo bem. Aí eu encontrei o valor de Z, aí eu vou na fórmula e substituo o valor de Z. Professor, complicado, mas isso a gente tem que praticar realmente para trazer excelência dessa informação. Mas a gente tem mais uma pergunta, vamos resolver. Olha lá no quadro novamente. Então, vamos falar aqui sobre o erro máximo de 2 quilos. Fórmula do erro máximo. Nós estamos falando aqui agora na questão da quantidade, tá? Quanto vai ser a quantidade de minha amostra para que o meu erro seja de tamanho 2. A gente já descobriu já que o Z lambda é 1,96, a gente só está repetindo, eleva ao quadrado. Nós sabemos que a variância 137,9 também. O erro ele está falando que é um erro de tamanho 2 aqui, 2 elevado ao quadrado. Se eu resolver isso, vai dar 133. O que ele está querendo dizer com essa informação? Ele quer dizer o seguinte, olha, se coletarmos uma amostra de 133 indivíduos, nós cometeremos um erro de no máximo 2 quilos, estimado aqui pela nossa média. Então, novamente, para a gente fixar bem essa situação. Olha lá, eu quero saber o tamanho, quer dizer, a quantidade de funcionários que eu vou utilizar para ter no máximo um erro de 2 quilos. Essa é a nossa fórmula. Beleza? Fórmula disponibilizada, professor? Sim, lista de fórmula disponibilizada. O Z lambda, nós já descobrimos que é 1,96. Lembra? A gente calculou a média, com a variância, tudo certinho. Fomos para a tabela e descobrimos que o Z lambda vale 1,96. A gente trabalhou esse cálculo imediatamente anterior aqui, olha, a gente descobriu que esses 9.750, utilizando a nossa fórmula, ele é igual a 1,96, que é o valor que eu estou utilizando para chegar no resultado desse nosso último detalhe aqui. Muito bem, só para dar uma limpada aqui, olha, o erro, o tamanho dele é 2 ao quadrado. Z lambda elevado ao quadrado, 1,96 elevado ao quadrado. Qual que é a minha variância? 137,9. A gente está trazendo esse valor para resolver os nossos dados, porque eu estou falando aqui da empresa M. 1,96 ao quadrado vezes 137,9 vai dar esse número aqui, 2 ao quadrado dá 4. Quando eu divido, eu chego a 133. E assim, é claro, eu consigo chegar no meu resultado. Para que eu tenha esse erro 2, eu estou fechando aqui com 133 indivíduos. Sendo assim, eu consigo determinar exatamente qual é o tamanho do meu erro. Porém, um exercício ele vai poder trazer para você, olha, eu quero que o tamanho do erro seja 1,5, seja 2, seja 3. Eu trabalho com essas informações porque eu vou ter uma fórmula do erro e também a fórmula da quantidade de indivíduos, fórmula disponibilizadas para vocês. Porém, é claro, eu tenho um processo anterior a essas informações. Eu saio de um dado em que eu tenho que trabalhar o quê? As medidas de posição. Eu preciso encontrar qual é a média. Encontrando a média, eu preciso encontrar também qual é a variância dos dados que eu vou coletar. Eu vou falar sobre peso. Então, vou lá na variável peso, vou ter que fazer a média, encontrar a minha variância. Depois, eu vou encontrar o meu desvio padrão. Eu quero calcular o coeficiente de variação para já deixar do lado aqui. Calculo também meu coeficiente de variação. Eu tenho todos os dados que eu preciso, mas existe uma evolução nas informações de métodos quantitativos. A gente passa de um dado em que eu só quero encontrar qual é a média dos meus dados e passo a um dado mais identificando ali qual é o nosso erro, o tamanho do erro, porque eu trabalho com probabilidade. Quando eu digo qual é a probabilidade de um evento acontecer, eu já estou trabalhando com uma chance de erro. Erro de que nós estamos fazendo um levantamento das pessoas que vão votar em determinado candidato, é um erro de 2 pontos acima, 2 pontos abaixo. Então, essa informação é trazida na mídia porque eu estou trabalhando uma probabilidade dessas informações. E sempre lembrando, a minha amostra tem que ser uma amostra significativa da minha população. E aí, com base nisso, eu vou evoluindo todos os meus cálculos e trabalhando aqui na minha região crítica, trabalhando a minha curva de distribuição e também trabalhando com a minha tabela Z. E assim, a gente chega na finalização da nossa resolução da SP.
exercício de interação e um momento também para que você possa analisar os dados que são apresentados e também enviar as suas dúvidas. Vamos verificar o nosso enunciado. A tabela a seguir relativa a 2019 mostra a preferência de pessoas em relação a 3 marcas, marca A, B e C. Número de pessoas que têm preferência por essas marcas, considerando essa tabela apresentada, é correto afirmar que se uma pessoa tivesse sido selecionada ao acaso, a chance de essa pessoa preferir a marca B seria de quanto? A gente vai ter as alternativas aqui, você vai fazer uma análise das informações que foram apresentadas. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar para o professor aqui qualquer questionamento e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta, vamos analisar as informações da nossa atividade, vamos ao quadro para que você possa entender o seguinte, a probabilidade de acontecer. A gente está falando sobre o evento B, nós temos lá 1.150 pessoas que preferem essa variável aqui, que vai ser o nossos casos favoráveis de B, e o total, se eu somar todos os indivíduos, vai dar 6.000, só fazer a divisão, eu tenho 0,1917, multiplico por 100, a nossa probabilidade desse indivíduo escolher a marca B, ela está aqui na casa de 19,17%, para a gente finalizar a nossa informação sobre as nossas inferências aqui, para você entender como isso funciona. Tem uma pergunta, professor, em que momento eu vou fazer a utilização da tabela Z? Então a gente verificou até agora que quando eu vou trabalhar erro, quando eu verifico o erro, eu tenho que fazer essa transformação na tabela Z. Geralmente quando eu vou trabalhar a questão de curva de distribuição normal, eu utilizo a tabela Z para fazer essa nossa transformação. Lembrando que tem uma fórmula para isso. Para transformar o valor que eu encontrei, que envolve a média, o desvio padrão e também a minha variância lá, eu utilizo Z é igual a nossa variável menos a média dividido pelo desvio padrão.
Eu chego nesse valor e transformo isso na tabela. Tabela é uma coordenada, linha e coluna. Localizei o valor, pronto, cheguei no meu resultado, tabela disponibilizada para vocês aí, é só a gente fazer essa transformação sem nenhum cálculo pesado ali, é só transformar e localizar na tabela. E assim a gente finaliza esse momento de interação com o exercício. Teste para hipótese, só que a gente tem a média conhecida. Então, vou precisar de toda a sua atenção. A gente vai para um outro campo agora, que também está relacionado às informações de métodos quantitativos. Vamos trabalhar algumas fórmulas e fazer essas transformações. Lembrando sempre, os cálculos estão relacionados à nossa tabela lá dos 20 funcionários. E com base nessa tabela, a gente está trabalhando todos os nossos exercícios. Vamos aos nossos dados para a gente entender. Vamos falar de testes de hipóteses aqui, em que a média ela é conhecida. O objetivo desse teste estatístico de hipótese é, então, fornecer uma metodologia que vai nos permitir aqui verificar se esses dados amostrais trazem evidência que apoiem ou não uma hipótese estatística. Meu Deus, professor, ficou difícil agora, hein? Olha só o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que seguir alguns passos para que eu possa provar isso. Aí eu vou ter aqui, ó, primeiro passo, elaborar as hipóteses. Eu vou ter H0. Esse H0, toda vez que a gente falar de H0, vai ser a hipótese nula, que é sempre uma igualdade. Depois eu vou ter também H1, que é a hipótese alternativa. Eu trabalho esses dois dados, que são os dados principais ali para verificar. Bem provável que também o enunciado ele traga informações suficientes para que a gente possa saber quem que é H0 e quem é o H1. Então a gente entra numa parte da estatística que vai trazer um dado bem minucioso ali. Eu tenho que trabalhar esse teste e depois encontrar qual é realmente a nossa evidência. Qual seria o nosso segundo passo? Deixa eu te mostrar. Depois de a gente identificar o H0 e o H1, que seria a hipótese nula ou a hipótese alternativa, vamos determinar aqui a estatística de teste. Para isso, nós vamos ter a fórmula, olha aqui, vamos trabalhar a distribuição normal novamente. Aqui eu tenho a média, e aqui nós temos a variância, dividido do tamanho da nossa amostra. Então, olha, variância dividido pelo tamanho da amostra, que vai ser a nossa média para determinar esse valor. Além disso também, nós temos o terceiro passo. Só para a gente frisar, passo 2, nós temos a nossa fórmula para resolver. Vamos para o nosso passo 3. Fixar aqui o nível de significância. Até 5% é que a gente vai determinar esse nível de significância. Quer dizer que lá na nossa curva de distribuição normal, eu vou ter que identificar esse 5% que vai ser a nossa RC. Professor, o que é o RC? RC vai ser a nossa região crítica. E como é que a gente vai identificar essa região crítica? A gente vai ter uma informação da nossa curva de distribuição normal e lá nós vamos ter fixar um nível de significância aqui de 5%, já a gente consegue determinar esse dado. E no quarto passo, a gente vai trabalhar o quê? A média do conjunto de dados. Então perceba que a gente vai fazer, um passo a passo para a gente conseguir chegar nesse resultado. Aí eu preciso relembrar as informações da nossa curva de distribuição normal, sempre lembrando que a curva ela tem um formato de sino. Eu vou determinar qual vai ser a minha precisão para essa amostra. Vai ser de 80%? Vai ser de 90%? Vai ser de 95%? Eu determino isso. Se é de 80%, eu tenho uma diferença que vai ficar na minha região crítica, em que eu tenho que dividir duas partes de cada lado. Um exemplo, se for 90, 100 menos 90, sobra 10. Esse 10 eu divido nas duas partes inferiores lá da minha curva de distribuição, porque ali é que eu vou trabalhar realmente a minha margem de erro. E eu posso determinar como essa informação ela vai acontecendo. Continuando ali, a gente está falando sobre os passos que serão utilizados para a gente conseguir chegar no resultado. Calculamos a média do conjunto. O quinto passo vai ser tomar uma decisão com relação ao nosso dado apresentado. Muito bem.
Olha que a gente tem bastante informação com relação ao que eu preciso fazer e também transformar esse dado. Eu quero que você fique muito atento agora à nossa informação, porque o que a gente tem como dado? Quando eu faço a minha transformação, que está lá envolvendo todo o nosso coeficiente de variação, a gente calculou média, a gente calculou o nosso desvio padrão. Eu utilizo a fórmula para transformar esse dado lá na minha tabela Z. Eu posso simplesmente encontrar o valor central já dentro da minha tabela, eu faço a ligação das minhas extremidades, ou pode ser diferente. Pode ser que eu encontre as minhas extremidades e aí eu tenho que ligar os meus pontos para determinar qual o valor que vai significar esse dado que eu estou procurando. Bom, professor, mas como que eu vou saber em qual momento eu vou fazer a minha utilização? A gente precisa, é claro, refazer os exercícios, entender quais são os passos que eu preciso realmente praticar para que eu possa determinar a minha informação. Agora, nós estamos falando sobre encontrar uma variável sabendo que a minha média ela é conhecida. Então, o exercício, o enunciado do exercício, ele vai trazer o dado referente ao que eu preciso fazer o cálculo. Professor, só tem a tabela Z? Não, a gente tem a tabela Z e quando a gente for para a região crítica, a gente vai ter uma outra tabela, que seria a tabela T, que é a tabela T-Student, que você também vai utilizar essa informação para determinar um outro dado que para envolver quando essa média ela vai ser desconhecida. Quando eu não tenho esse dado, eu sempre vou ter que fazer a minha transformação utilizando os dados que já são calculados, eles são organizados, sintetizados dentro das tabelas. Eu só preciso encontrar a coordenada. Eu já sei quais são os passos que eu preciso utilizar para chegar no resultado. Agora eu preciso detalhar para você como realmente isso vai acontecer e assim a gente chega no final da nossa contextualização. Testar hipótese. Agora sim, nós vamos colocar em prática o teste de hipótese com todas as informações e seguindo todos os passos necessários para que eu possa, lá no final, determinar um resultado para a minha tomada de decisão. Vamos analisar as nossas informações. Tem bastante coisa aqui, olha lá. Observe cada afirmação feita pela empresa M, que trata de uma suposição. Olha lá, o peso médio dos funcionários é 80 quilos. A altura média é igual a 170. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer os meus cálculos para verificar se essa afirmação ela vai ser aceita ou se ela vai ser refutada aqui. Eu não vou aceitar. Vamos denotar aqui x e y, respectivamente, para peso e altura. São duas variáveis que eu vou trabalhar no meu exercício. Temos que as afirmações vão dizer o seguinte, que a nossa média aqui dos funcionários é igual a 80, que é o peso, e que também a nossa outra variável y, que a altura desses funcionários é maior ou igual a 1,70 m. Eu tenho as duas informações dessa empresa, ela está dizendo lá que ela está supondo que o funcionário ele tem 80 quilos e que a altura dele está lá em 1,70 m. Eu tenho que provar se essa suposição apresentada pela empresa, ela realmente está dentro da característica, se é correta. É uma afirmação. Eu vou pegar os dados e vou calcular, colocar dentro da tabela e chegar no provar se esse valor realmente condiz com o que essa empresa está dizendo. Vamos falar sobre a questão do peso dos funcionários. Olha lá, testar está dizendo que esse funcionário ele tem o peso igual a 80. Determinar a estatística de teste, ou seja, nós vamos ter aqui a nossa curva de distribuição normal, a nossa variância calculada aqui é de 12 elevado ao quadrado, dividido pela amostra, que são 20 funcionários. 12 ao quadrado dividido por 20 vai dar 7,2. Aqui eu tenho a minha significância aqui apresentada, que seria o peso de 80. Eu tenho valores que estão abaixo de 80 e acima de 80. A minha região crítica aqui, ela vai ser a minha variável dividido por 2. Ou seja, eu tenho 1% aqui na minha região crítica e aqui desse lado eu tenho 1% também. Porém, eu tenho que calcular esse dado para saber como ele se comporta e depois determinar se a informação da empresa realmente tem um resultado claro.
Olha lá a nossa fórmula da tabela Z para fazer a transformação. Professor, de onde saiu esse 2,33? Como eu tenho a nossa, vamos voltar aqui na tabela, se eu tenho uma região crítica aqui de 1% desse lado e 1% desse lado aqui, quer dizer que toda a minha outra informação, ela equivale a 99%. De novo, como a minha região crítica é de 1%, quer dizer que todo o meu total, o restante, é de 99%. Agora vamos lá para a nossa tabela Z, que eu quero te mostrar como isso vai se comportar nessa segunda transformação, que eu quero que você tenha entendimento de como isso acontece. Olha lá, primeiro vamos arrumar aqui a nossa tabela. O primeiro passo está dizendo que eu tenho que encontrar o valor que é mais próximo de 99%. O que eu tenho aqui? 0,9901 na tabela. É o valor mais próximo na nossa tabela Z. E aí eu vou ligar a minha extremidade. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2,3, lá em cima eu tenho 0,03. Ou seja, o meu número vai ser 2,33, que representa essa região crítica que o exercício está nos informando. Vamos ao quadro novamente, só para você saber qual foi o cálculo. Esses 99%, eu encontrei na tabela o 0,9901, que é o valor mais próximo, que é igual às coordenadas 2,33. Uma outra forma de utilizar a nossa tabela. E agora vai ficar fácil. Primeiro, eu tenho que utilizar a região crítica negativa e a região crítica positiva para isso. O nosso x1 é igual a menos 80, porque eu estou trabalhando com valor negativo. A gente faz esse cálculo aqui, multiplicação cruzada. Esse vezes esse lado vai dar x menos 80. Multiplico o cruzado aqui, que eu tenho menos 2,33, vezes a raiz do 7,2 que a gente acabou de encontrar. Se eu fizer todo esse cálculo aqui, eu vou chegar na minha região crítica 1 de 73,75. Como eu trabalhei como valor negativo aqui, que seria um dos lados da minha curva, eu vou trabalhar agora o outro lado, que seria a mesma condição, só que trabalhando com o 2,33, que seria a outra parte da minha região crítica aqui, que seria o valor positivo. Também, peso 80 aqui, raiz quadrada de 72, multiplica cruzado aqui, x crítica 1 menos 80, eu copio, 2,33 vezes raiz de 72, e agora só fazer o meu cálculo aqui e determinar que a outra região crítica deu 86. Região crítica quer dizer que, se eu fizer a leitura desse dado, a minha região crítica, ela está entre o valor, esse meu x aqui, ele vai ser maior ou igual a 73, menor ou igual a 86. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que a informação que foi nos passada aqui, portanto, consideramos que a empresa N aqui tem acesso aos dados amostrados, nível de significância de 2%, não há indícios suficientes para que ela possa, ela consiga refutar que a afirmação da empresa M sobre o peso dos funcionários não é 80, porque ela está dentro de uma região que a empresa determinou que seria a região correta, então não tem nenhum problema de determinar essa informação. Então, só para a gente relembrar o que foi feito aqui, nós trabalhamos com as regiões críticas. Eu vou lá, coloco na minha informação, encontro isso na tabela, e depois eu trabalho o meu valor positivo e o valor negativo, para confirmar se são 80 quilos mesmo o que os funcionários têm, ou se é muito diferente disso. A gente não consegue refutar porque ele está dentro de um intervalo ali que nós podemos trabalhar uma probabilidade. Vamos ao nosso segundo dado, vamos mostrar para vocês aqui. Testar agora a altura de 1,70. Determine a estatística, nós temos a variância 8 elevado ao quadrado, a minha amostra aqui é de 20, 8 ao quadrado dividido por 20, nós vamos utilizar a raiz quadrada lá que vai ser 3,2. A minha região crítica aqui é de 2%, e agora, como é 2%, 100 menos 2% é igual a 98%. A gente tem que ir para a tabela novamente para fazer esse cálculo. Deixa eu te mostrar aqui na tabela, vamos voltar ali. Esse
98%, o mais próximo que a gente tem na tabela aqui é o 0,9798, que é o mais próximo de 98%. Quem está na extremidade? Vamos ver aqui, 2, 0, em cima, 5. Ou seja, eu tenho 2,05 para provar essa minha região crítica. E agora eu só preciso utilizar o valor negativo de 2,05, também fazer as minhas multiplicações cruzadas aqui, e eu já tenho o meu resultado. Quer dizer que a minha região crítica, quer dizer que a informação aqui, que ela é menor que 166,33. E a gente fecha a nossa afirmação dizendo que, considerando que a empresa N teve acesso aos dados, nós temos uma significância de 2%, há indícios para que a empresa consiga refutar a afirmação da empresa M, que a altura média é maior ou igual a 70. Nesse caso, nós vamos refutar a informação, porque nós encontramos um valor, só para voltar um pouquinho para você ver, o valor que a gente encontrou foi de 166,33, e assim a gente chega na resolução da nossa SP, que trouxe a informação lá da nossa variância. Agora a gente vai trabalhar o teste de hipótese, porém nós vamos trabalhar com a informação desconhecida, vamos trabalhar com uma outra região crítica. Vamos aos nossos dados para a gente confirmar. Não iremos mais supor aqui que a variância populacional ela é conhecida, ou seja, ela vai ser desconhecida. Primeiro passo, a hipótese, para a gente trabalhar com hipótese nula, sempre vai ser uma igualdade ou uma hipótese H1, que vai ser uma hipótese alternativa, que seriam o primeiro passo que nós vamos utilizar para trabalhar com uma variância em que a população ela não é conhecida. Muito bem. Qual é o nosso segundo passo? Nosso segundo passo é determinar a estatística de teste. Olha aqui o que mudou. Nós temos agora a tabela T, que é a tabela T de tabela Student. Vou mostrar para vocês como essa tabela funciona. Vamos aqui na câmera de documentos novamente. Vou mostrar para você essa tabela T Student, que vai ser esse dado aqui. Nós vamos ter essas informações e que nós vamos ver também que nós vamos trabalhar com valor que sempre vai ser o N, que seria a nossa amostra, menos 1. Daqui a pouco a gente vê como funciona esse caso da tabela T. Então, olha lá. Eu vou ter, para encontrar o nosso T, eu vou ter a nossa média, também vou encontrar qual vai ser a nossa variável, para eu trabalhar todas essas informações, dividido pela variância x, dividido pelo tamanho da amostra N. São fórmulas que vocês terão disponibilizadas, então fique tranquilo com relação a isso. E o meu V, aqui da tabela, vai ser N, que é o tamanho da amostra, menos 1. Todos os dados suficientes agora. Quando a minha média ela é desconhecida, eu mudo as informações que eu vou trabalhar agora. Quando ela é conhecida, por exemplo, eu trabalho as informações da tabela Z. Faço todos os meus dados, porém eu trabalho de uma outra forma ali a minha visualização. Eu descubro dentro da minha curva de distribuição normal qual vai ser a nossa região crítica. Eu faço uma subtração do total dessa curva, vou lá na minha tabela e faço essa transformação. Porém, quando eu tenho a nossa média desconhecida, eu já vou para uma outra tabela, que seria a tabela T, que é a tabela Student. Como eu vou fazer essas transformações? E aí eu preciso entender que eu vou utilizar N-1 para chegar nesse resultado. N é o meu tamanho da amostra, menos 1 eu vou chegar no valor certo que eu tenho que ir lá transformar na minha tabela T. E também o procedimento ele é semelhante ao utilizado na tabela Z. Eu só preciso saber qual é a pergunta, qual é a intenção do pesquisador, para saber qual ferramenta realmente eu utilizo para isso. Essa é a intenção. A intenção de métodos quantitativos é que a gente acumule informações, descubra várias ferramentas para trabalhar várias situações. Qual é o meu pedido? O que o enunciado quer?
Qual é a intenção da empresa? Qual decisão ele precisa tomar? Ah, minha decisão aqui, ela trabalha com uma média que é conhecida. Eu sei qual é a minha tabela que eu vou utilizar. Ah, a média é desconhecida de acordo com essas informações. Então, eu altero minha tabela. Vou para uma outra tabela, que seria a tabela T, para chegar nesse resultado. Se eu sei o que eu quero, se eu tenho as informações, eu só preciso trabalhar dentro dessas informações. Eu vou ter fórmulas para fazer isso, consigo chegar no resultado sem muitos problemas. As operações continuam sendo operações básicas de matemática. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Porém, eu tenho uma fórmula para fazer isso. Eu venho de dados que são coletados e são organizados. Aí sim eu consigo dar continuidade ao meu trabalho. Caso contrário, eu vou travar e eu simplesmente não vou conseguir chegar no resultado que eu preciso levantar para tomar de decisão. Continuando, a gente está apresentando alguns passos. No caso aqui, olha, nós vamos ter aqui, fixar um nível de significância até 5%. Então esses dados, eles são apresentados. Eu só preciso depois colocar em prática. Escreva a região crítica, que seria RC. Quarto passo, calcular a estatística a partir da amostra T. Essa amostra T, que seria a nossa tabela T-Student aqui, para vocês realmente determinarem o nosso resultado. E aí eu tenho que eu vou encontrar a média, vezes meu Mi aqui, e a variância X dividido por N. Esse vai ser o nosso quinto passo, que seria a nossa tomada de decisão com relação a essas informações. Eu preciso entender que quando eu tenho H0 e tenho H1, e ele está dando as informações aqui, que a nossa informação, nós temos as hipóteses que foram testadas. Quando eu tenho informação que já foram testadas, e esses dados são dados que eu tenho apresentados, e eles já foram coletados, e a média ela é conhecida, eu vou utilizar um tipo de tabela. Porém, os passos que eu estou seguindo ali é para dado desconhecido, uma média desconhecida. Tenho que utilizar a nossa tabela T. Muito bem, fechamos agora esse nosso conceito. Testar a hipótese em que a nossa variância, no caso, ela vai ser desconhecida e eu tenho que trabalhar essas informações e conseguir colocar isso dentro de uma outra tabela, que seria a nossa tabela T. Vamos aos dados para verificar as informações de uma forma bem tranquila aqui. A empresa N, que é uma outra empresa, no caso aqui, ela tem acesso aos dados amostrados da tabela da empresa M. Ela consegue constatar se a afirmação da empresa M é verídica. Isto é, os funcionários possuem, em média, 80 quilos e a altura média ou igual a 1,70 m ou 70 centímetros. E aí nós vamos verificar os nossos dados. A gente tem aqui a nossa tabela. Nós estamos trabalhando com quais são as variáveis que a gente está verificando aqui. A variável que eu estou verificando é a variável peso, que são 80 quilos. Então eu tenho aqui a variável B e a variável também altura, que seria a variável C. Então, dentro dessa tabela que é apresentada, a gente consegue verificar quais são os passos. Primeiro passo, testar aqui a altura, que seria 1,70 m. O primeiro passo já foi realizado, ou seja, as hipóteses já foram fixadas. Segundo, determinar a estatística de teste. A gente vai colocar aqui na nossa tabela T, como V é igual a N menos 1, eu tenho lá a quantidade de funcionários da minha empresa, que é 20, que é a amostra, menos 1, eu tenho 19. Ou seja, eu tenho 19 graus de liberdade para a gente poder trabalhar os nossos resultados. Qual é a nossa fórmula? Média, eu tenho Mi, raiz quadrada da variância dividido por N. Esse 19, que é o dado que a gente faz a transformação nesse momento. Olha lá. Terceiro passo, significar o nível de significância. O enunciado já trouxe que o nosso nível de significância vai ser de 2%. A média é 172,85 e a variância é 60,45. Lembrando que esses dados, quando a gente apresenta para vocês aqui o dado da variância e também o dado
que vai trazer a nossa média são informações que são coletadas anteriormente para que você possa trabalhar a questão da região crítica ali, quando a gente não tem a variância que ela não é conhecida. E eu tenho que trabalhar esse dado. Então, existe um processo, toda uma informação que é levantada, todos os dados são apresentados, para depois a gente possa dar continuidade a essas informações. Vamos colocar esses dados na fórmula agora. Olha lá. Então eu tenho aqui que o valor do YO é 172,85. A minha variância, aqui no caso, nós vamos utilizar aqui, seria a minha amostra, que é N, que seria os 170, que equivale ao 1,70 m dos funcionários. E agora eu tenho aqui 60,45, que seria a variância, dividido por 20, que é o tamanho da minha amostra. Resolvendo essa situação, 172,85 menos 1,70 vai dar 2,85. Raiz quadrada de 60,45 dividido por 2 vai dar a raiz quadrada de 3,2. Ou seja, minha região crítica aqui, eu vou fazer 2,85 dividido por 1,74, eu fecho a 1,64. Valor de P, nós podemos dizer que P, o T nosso aqui, ele é maior que a nossa região crítica QTC, no valor de 5%. A gente fecha aqui o nosso total de 1,64. As afirmações, agora eu consigo dar os próximos passos para o meu exercício, que seria a tomada de decisão. Valor de P é maior que o nível de significância que foi estipulado. Lembra que nós estipulamos lá um nível de significância que era de 2% e deu 5%. Podemos rejeitar H0. Isso é, não há indícios suficientes que nos permitam refutar a possibilidade aqui da média populacional ser 1,70 m dos nossos funcionários. Além disso, depois desse dado, eu consigo também fechar aqui a nossa tomada de decisão. Então, só para a gente entender o que está acontecendo, eu estou trabalhando com uma outra informação, fiz o levantamento dos dados, vou trabalhar uma região crítica, está dizendo que essa região crítica tem que utilizar os nossos 2%. Porém, eu fiz o cálculo e cheguei a 5%. Então, a gente está refutando essa informação. Como funciona isso? Eu sou fornecedor de um equipamento, pode ser qualquer informações que essa empresa ela precisa. Eu vou fornecer um mezanino, por exemplo. Para que esse mezanino ele tenha um bom desempenho, ele aconteça de uma forma tranquila na empresa, o peso dos funcionários que vão transitar sobre esse mezanino, eles têm que trabalhar dentro de uma média. A empresa, ela dá essa informação, porém a minha empresa precisa verificar se essa informação realmente é uma informação correta por uma questão de segurança. Um exemplo hipotético aqui do professor. Então eu vou trabalhar todos esses dados, eu vou poder refutar essa informação da empresa. Olha, eu cheguei à conclusão de que a média do peso desses funcionários está acima do que a gente realmente entrou num acordo aqui. Então, se eu vender esse mezanino, a gente vai ter determinados riscos, a gente tem que trabalhar a questão de seguro, todas essas informações, com base em dados estatísticos que foram levantados. Agora, ver como funciona a nossa tomada de decisão. Vamos fechar o nosso exercício. Portanto, considerando que a empresa N, ela tenha acesso aos dados amostrados e o nível de significância aqui é de 2%, não há indícios suficientes para que ela consiga refutar a informação da empresa M, que a altura média dele seja maior ou igual a 170 centímetros aqui, que seria 1,70 m. E assim a gente consegue chegar a mais uma informação e também a resolução desse dado, que seria dados que a gente sempre tem que entender todos os passos que são dados para que a gente possa chegar no resultado. Eu tenho uma fórmula, essa fórmula vai trabalhar região crítica, ela vai trabalhar condição de erro, mas para alimentar essa fórmula eu tenho que trazer dados, eu tenho que saber qual que é a minha variância, eu tenho que saber quais são as informações, o tamanho da minha amostra, quais são os dados que essa empresa ela está apresentando. E depois, calculando os meus dados estatísticos, eu vou dizer se realmente eu concordo ou eu vou refutar essa informação que é apresentada pela empresa.
dentro de dados estatísticos, eu consigo provar isso sem nenhum problema. Existe todo um processo para que a gente possa chegar nesse resultado. E sendo assim, depois de fazer o levantamento, utilizando a nossa outra informação, que seria a tabela T para essa conversão, nós chegamos ao final da resolução da nossa SP. Vamos a mais um exercício no nosso momento de interação. Vamos analisar os dados. Se a variável dentro da nossa curva de distribuição normal, em que a média está apresentada, nós temos a variância que é 5, observada a dada população com uma precisão de 95%, qual vai ser o erro máximo que cometemos a estimar a verdadeira média dessa população numa amostra agora de tamanho 20. E nós temos as alternativas aqui para que vocês possam dar uma olhada, lembrando que o que ele quer saber qual vai ser o erro máximo. Para isso eu tenho a fórmula do erro máximo. Ele já está falando quanto é a minha variância, tem todos os dados necessários para resolver o exercício. Quero que você faça uma análise nas informações apresentadas, envie as suas dúvidas. Daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta com a resolução do nosso exercício aqui. O objetivo é analisar os dados e enviar suas dúvidas. Por enquanto nós não temos dúvidas quanto à resolução desse. Vamos ver lá como funciona o nosso passo a passo. Parâmetro, nós estamos dizendo aqui que a nossa variância era igual a 5. Foi dado o N, que é 20. Porém, o nosso Y é 95%. Eu divido por 100, dá 0,95. Para que tenhamos esse Z, que ele seja maior ou igual a Z positivo ou menor ou igual a Z positivo, esse 0,95 nós vamos encontrar na tabela e fazer as nossas transformações. Porém, como eu estou trabalhando com uma região crítica de 0,95, eu vou ter 5 de cada lado. Então vamos fazer assim, a gente gera a curva, eu tenho 5%, então vai ser 2,5 aqui e 2
2,5 aqui, porque a minha média aqui é 95. Esse 2,5 eu divido em duas partes, que vai dar 0,25. Somo com 95%, dá 0,75. Localizo aqui na minha tabela. Eu percebo que é 1,96 e eu só preciso colocar na minha fórmula do erro. Lambda 1,96 elevado ao quadrado vezes 5, que é a minha variância, dividido pela raiz da nossa média, fechando em 0,98. Portanto, a precisão de 95%, o erro máximo que cometemos a estimar a verdadeira média da população com base de tamanho 20 é de 98%. Essa atividade bem tranquila, a gente tem que fazer análise dos resultados e assim a gente finaliza a resolução do nosso exercício de interação. Vamos fazer um recapitulando aqui para a gente conversar sobre todos os passos que a gente deu até o momento em que nós partimos de informações que eram informações muito básicas. A gente vai agora para a parte, não seria a parte complexa de métodos quantitativos, mas seria o momento em que eu vou utilizar todos os dados que foram levantados, eu coloco em prática agora através das fórmulas. Fórmula de erro, fórmula de quantidade de indivíduos que eu tenho que ter para resolver um determinado, uma margem de erro, para trabalhar a região crítica. Então, todos esses dados dependem de informações que já foram levantadas, que são as medidas de posição e também as medidas de dispersão. Eu parto do pressuposto de que, quando eu recebo essas informações que vêm lá em dados brutos, eu transformo isso em um rol, eu localizo essas informações e começo a trabalhar as medidas de posição. Descubro quanto é a média, descubro quanto é a minha mediana, descubro quanto é a minha moda e depois eu ainda continuo. Vamos lá calcular qual vai ser a minha variância, qual vai ser o meu desvio padrão, qual é o meu coeficiente de variação. Eu tenho todos esses dados levantados e a partir disso eu atendo outras expectativas de métodos quantitativos com base nessas informações. Eu trago esses dados e aí eu simplesmente preciso fazer o quê? Uma interpretação do texto. Eu preciso interpretar qual vai ser o pedido para essa empresa para que eu possa tomar uma decisão. Professor, mas é muito dado, a coisa fica complicada. Mas a gente precisa entender que você tem que fazer uma leitura lá, uma leitura preliminar da unidade 3 do livro, por exemplo. Você vai ler toda essa informação de estatística inferencial para você ter uma ideia de como acontece. Não dá para a gente chegar e falar assim, mas o que é uma tabela T e o que é uma tabela Z? A dúvida pode acontecer, porém, todo esse dado ele já é determinado, ele já é feito passo a passo quando você faz a leitura do livro. Nós trazemos aqui para a aula para a gente poder conversar com vocês e desenvolver isso de uma forma mais direcionada para que você possa também levantar suas informações. Mas tudo isso ele parte de dados que foram levantados. Vamos ver os tópicos que nós conversamos hoje. Noções de probabilidade. Essa parte aqui de noção de probabilidade, ela é muito tranquila, porque eu vou trabalhar dados que são apresentados. Eu quero saber se a média, a probabilidade de eu escolher um funcionário que ele tenha olhos castanhos dentro dessa empresa. Eu preciso saber quantas pessoas estão dentro dessa quantidade que vai ser meu N e quantas pessoas têm lá olhos castanhos dentro de uma quantidade. Tem olhos azuis, olhos verdes, olhos pretos e tudo mais. Quando eu faço essa verificação, qual a probabilidade de eu escolher um funcionário que ele tenha olhos castanhos, por exemplo? Eu tenho que verificar a quantidade de pessoas que têm olhos castanhos e a quantidade de pessoas que são apresentadas. Eu só faço uma divisão e eu determino a probabilidade desse evento acontecer. Continuando lá, a gente viu ainda que, vamos no quadro, distribuição de estimadores. E aqui nós começamos a entender um pouco mais sobre a curva de distribuição normal. Dentro dessa curva de distribuição normal, a gente percebe que ela tem um formato de sino. Eu trabalho qual vai ser a minha significância, qual vai ser realmente aquele valor que a empresa vai determinar como correto. Olha, eu quero o resultado que equivale a 80%. Ou seja, os outros 20% equivale a um espaço de erro que essa empresa pode ter. Eu quero aumentar esse valor que a empresa pode chegar a 95%. Chegou a 95%, quer dizer que eu tenho 5% ainda de erros, que seria 5
2,5% de cada lado. Quando eu trabalho esse dado, eu tenho que colocar nas nossas duas fórmulas, fórmula de erro e também trabalhar a nossa fórmula da quantidade. Utiliza a tabela para fazer a transformação. Qual a fórmula? Z é igual a minha variável menos a média dividido pelo desvio padrão. E fechando, o nosso último tópico, que foi testar hipóteses para a média. Nós vimos com a informação com a nossa variância conhecida e com a variância desconhecida, utilizando a nossa outra tabela, que é a tabela T. E assim, a gente finaliza mais uma aula de métodos quantitativos. Espero que você tenha entendido um pouco mais essas informações. Um grande abraço para você e bons estudos.